Na cultura racional, não tem só a comunicação do mundo racional com os seres humanos, mas também com outros entes da deformação, principalmente com a dona das vidas humanas, a natureza. Então a gente lê, e acha que ali só tem a fala do racional superior conosco, quando na verdade tem também a comunicação com a natureza, a dona da deformação. E por ser a natureza duas energias, duas mentalidades em ação, uma elétrica e a outra magnética, é que o conhecimento foi ditado para atender ambas as mentalidades naturais, principalmente o magnético, por ser magnético. Veio daí as muitas colocações feitas em forma de agrado ou envolvimento desse poder na fase racional, em benefício racional da humanidade. Onde temos muitas passagens que não correspondem à realidade, mas que foram ditadas para se obter um resultado positivo com a natureza. A título de exemplo temos no amarelão no capítulo Todos são diferentes. Na página 345, o racional superior falando que com o tempo, todos vão considerar Manuel, o maior homem do mundo, o maior homem formado pela natureza. Quando sabemos que não é nada disso, que não foi a natureza, as energias elétrica e magnética que formaram Manuel, e sim a própria energia racional. Ou ainda, no oitavo do histórico, na pergunta 47, o racional superior diz que Manuel nasceu com o dom da natureza, para ser aparelho do racional superior. Então é o racional superior explicando as coisas de forma a todos entenderem a diferença de Manuel, em relação aos demais seres do chão, e também envolver a natureza nos quesitos racionais. E a gente sabendo disso, a gente já entende a razão disso, aí vai separar as coisas, colocando cada coisa em seu lugar, porque não somos mais leitores iniciantes, somos pioneiros estudantes. Vamos ver o racional superior, falando que a cultura racional é da natureza, que os livros racionais são da natureza, e outras coisas mais, aí a gente lê, observa o fundo psicológico dessas palavras, e separa as coisas, colocando cada coisa em seu lugar. A cultura racional é da natureza, no sentido de que veio para dentro dos domínios da natureza, veio para dentro da deformação, e como estamos na fase de transição, a regência de tudo aqui no chão é ainda da soberania da natureza. Então, nesse sentido, e no sentido de demonstrar respeito à natureza, tem essas falas, e mais importante ainda, envolvendo a natureza com as coisas racionais, para que as coisas possam andar, com a ajuda dela, nesse momento de transição. Porque os livros racionais não são da natureza, a cultura racional não é das energias elétrica e magnética, é do mundo racional, é um feito da energia racional. Tendo, portanto, a cultura racional, não só uma comunicação do racional superior com os seres humanos, mas também com a natureza. Mas, se não estivermos atentos a essa comunicação do racional superior com a natureza, a gente acaba perdendo essa rica mensagem de como é, ou como está sendo a implantação da fase racional, e como o poder supremo da deformação reage em relação a isso. O racional superior fala da Mãe Natureza, fala do sentimento superior da Mãe Natureza, em relação às mães do chão, num claro pedido para que, a natureza sendo a geradora dos seres humanos, que ela trate seus feitos como mãe e não como um carrasco. Como quem diz, você não vê como as mães tratam os seus filhos, sendo você superior a elas, tem que tratar com mais zelo e piedade ainda, com muito mais amor. Aí a gente lendo, e não observando as entrelinhas da comunicação racional com a natureza, a gente não enxerga nada disso, porque não é como aí está, que está escrito no modo do desencanto. Então a cultura racional não é só uma comunicação do mundo racional com os seres humanos, mas para com todos os seres da deformação, principalmente com a natureza, que é o poder soberano sobre a humanidade. Aí vamos ler e vamos dizer: opa, isso aqui não é para mim, é para a natureza. Opa, isso aqui é um chamado de atenção para a natureza. Opa, essa afirmação é na verdade um pedido que está sendo feito à natureza, e não um fato. Opa, essa fala é o racional agradando a natureza. E por aí vai. E a parte magnética da natureza, o magnético, é muito difícil de se lidar, porque quando ele cisma com uma coisa, é difícil ele abrir mão.
E o racional superior explica isso nos livros, e se entende com ele nos livros, onde depois de décadas explicando a cultura racional, o objetivo da cultura racional, que é ligar o ser humano em vida, à vida eterna racional, ao seu raciocínio, para que assim todos sejam conduzidos de forma conscientes, para dentro do mundo racional. A natureza, mais de 50 anos depois do início da comunicação racional, ela se vira para o Sr. Manuel, e diz que vai levar todos para o mundo racional quem colabora e até quem não colabora, e que vai dar uma epidemia que vai acabar com tudo, vai matar todo mundo e aí todos vão para o mundo racional. Um absurdo de entendimento, mas servindo essas colocações que foram feitas nos livros para demonstrar respeito e nos mostrar como são as coisas, como a natureza ou a parte majoritária da natureza entende as coisas. E ainda complementa que vamos todos ser transformados pela energia magnética, que é o mal puro, para a classe dos irracionais. E isso sendo dito, após quase 60 anos de comunicação respeitosa e paciente com a natureza, e o Sr. Manuel colocava esse entendimento da natureza nos livros, para agradá-la, respeitá-la, e para a gente ver como é a deformação. E segue o racional superior nos explicando as ações da natureza em relação à humanidade. Que a natureza tirou o direito da humanidade de viver, porque ela terminou a fase do pensamento, ela parou de alimentar o pensamento dos pensadores. E que por isso que aí está essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro, essa infinidade de epidemias no mundo inteiro. E essa infinidade de desastres naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões e essa infinidade de males naturais da natureza, e tudo isso existe uma causa, porque não há efeito sem causa, é a fase do pensamento que terminou. E por isso, está aí essa infinidade de males destruindo os pensadores. Mostrando que ainda vigora na Terra, quase 100 anos depois, a sentença de extermínio da humanidade pela natureza. Então tem as muitas falas do racional superior, envolvendo a natureza, dizendo que ela, a natureza, está levando o seu conhecimento a todos que necessitam de se conhecer, e vendo em todos a aflição de deixar de assim ser, sofredor e mortal. E como a gente não sabia da psicologia do racional superior, aplicado na cultura racional, para sensibilizar a natureza, a gente lê e interpreta que o que está ali é isso mesmo, e não como sendo um pedido à natureza, para que ela leve a cultura racional para a humanidade, que aqui está vivendo em aflição. Então, sabendo disso que tem isso na cultura racional, a comunicação do racional superior nas entrelinhas, das linhas racionais, aí vamos ver a cultura racional de outra forma, vindo daí novas interpretações mais dentro da realidade dos fatos. Com isso, estamos avançando para o correto saber racional. Salve!